Professor Reginaldo Rodrigues, Geografia, segundo ano, tema da aula, Nova Ordem Mundial. Nas unidades anteriores, estudamos a Guerra Fria, que era uma característica da velha ordem mundial. A velha ordem mundial era bipolar, porque duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, dominavam o mundo militarmente e ideologicamente. A velha ordem mundial vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o ano de 1991 para alguns autores ou 89 para outros estudiosos, certo? A partir de então, dessas duas datas que eu destaquei, 89 ou 91, tem início a nova ordem mundial. Fatos que marcaram o fim da velha ordem mundial e o início da nova. O fim da União Soviética, que era uma superpotência, formada por 15 repúblicas que se contrapunha aos Estados Unidos da América. Lembrando, a União Soviética era socialista, os Estados Unidos capitalista. Esses dois países aí dominaram o mundo até 89 ou 91. Em 91, a União Soviética deixa de existir. Ela entra em colapso economicamente, politicamente. A União Soviética, a partir dessa data, ela se divide em 15 repúblicas, das quais a mais conhecida é a Rússia, outra Ucrânia, outra Bielorrússia. Aí repúblicas assim que viraram países originados da União Soviética, que não tem muita relevância, as repúblicas bálticas, como Letônia, Estônia, Lituânia, o Cazaquistão, Moldávia, Geórgia, Armênia. 15 países, mas o mais importante geopoliticamente é a Rússia. O sistema socialista não conseguiu dar uma resposta à população, dando uma qualidade de vida razoável, bem como também era um sistema muito opressor, que tirava a liberdade de pensar, até de se movimentar dentro do próprio país, certo? A gente disse também que a União Soviética, junto com o bloco socialista, que era a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia, a Romênia, eles formavam a chamada Cortina de Ferro ou Segundo Mundo, o mundo socialista, que deixou de existir. Todos esses países que eu citei, que compõem a Cortina de Ferro, se tornaram países capitalistas, até aliados dos Estados Unidos. Vale destacar também que durante a velha ordem mundial, nós tínhamos dois blocos, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Vale lembrar também que a União Soviética, ela tinha capacidade de destruir o mundo quase 20 vezes, assim também como os Estados Unidos, certo? Características da nova ordem mundial. Primeiro, intensificação da globalização. A globalização, como a gente estudou nas aulas anteriores, já é um processo que vinha se desenvolvendo desde os anos 70. Nos anos 90, esse processo se intensifica com o desenvolvimento, por exemplo, da internet, de outras tecnologias digitais. Outra característica também, como eu falei, a terceira revolução industrial, que tem como base a microeletrônica, a produção de computadores, aplicativos, linguagens, softwares e hardwares, tudo isso aí ganha impulso a partir dos anos 90. Uma das causas do colapso da União Soviética e do socialismo é que eles não conseguiram acompanhar tecnologicamente os americanos e o bloco capitalista. Outra característica, formação de blocos econômicos, como a União Europeia, certo? Como o NAFTA.
O que é um bloco econômico? É um conjunto de países que se integram economicamente para facilitar o comércio e para facilitar também, como a gente viu, até a atuação das transnacionais. Por fim, fortalecimento de organismos econômicos, como a OCDE, como o grupo do G8, que depois gerou o G20. Eu destaquei há pouco que a nova ordem mundial, né, ela surge a partir do declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, certo? A União Soviética tinha seu bloco de influência, sua zona de influência, que era o leste da Europa, a Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Bulgária, certo? Que compunha a chamada Cortina de Ferro. Esses países tinham até um organismo militar chamado Pacto de Varsóvia, que no caso de uma guerra com os Estados Unidos, com o bloco capitalista, iam destruir o mundo, como a gente falou nas aulas, na sala de aula, certo? A velha ordem mundial era bipolar, porque existia dois centros de poder, ideológico e militar. A nova ordem mundial, alguns autores dizem, né, afirmam que ela é multipolar, né? E qual é o critério para eles definirem como quem manda, quem comanda o mundo nessa ordem? Anteriormente, na velha ordem, era o que? Era o poder bélico. Agora, na nova ordem mundial, multipolar, segundo alguns estudiosos, seria o que? A força econômica. Ou seja, quem tem mais dinheiro tem maior poder. Produção científica seria o principal fator também. Ou seja, um país que produz tecnologia, por exemplo, supercomputadores, remédios ou qualquer inovação, esse país domina os outros economicamente e tecnologicamente, certo? Esse autor aqui que eu consultei, segundo ele, eu teria que, primeiro, em destaque, um centro de poder, os Estados Unidos, que teria grande influência aqui nas Américas, América do Sul, Central, né, e o Caribe. Eu teria um grande centro de poder, a União Europeia, que teria como área de influência a África e uma partezinha aqui da Ásia, que é o Oriente Médio. E por fim eu teria o Japão, que teria influência o que na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Porém, essa figura aqui já ficou um pouco desatualizada. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo aqui, que é do ano 2000, 2002 para cá, surgiu um novo polo de poder que superou até o Japão, né? E está superando até a própria União Europeia, que é a China, né? Que já está quase acompanhando, se debatendo economicamente e com produção também de tecnologia com os Estados Unidos, certo? Pronto, há pouco nós falamos, destacamos que uma série de autores defendem que vivemos numa ordem multipolar. Nós teríamos várias pessoas comandando o mundo, vários grupos de vários países. Porém, outro grupo, outros autores consideram que o mundo seria o que? Unipolar, né? Por quê? Primeiro, devido à hegemonia militar dos Estados Unidos. Mesmo a China, creio eu, né, que não teria uma capacidade de lutar com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ainda têm um grande poderio bélico e um exército poderoso também. Culturalmente, não tem como você competir culturalmente com a produção de cinema, de séries, de conteúdo. Né? Se você for ver boa parte da produção das TVs, por exemplo, da Netflix, das TVs da TV por assinatura, como Fox, como a Discovery, né? A National Geographic, tudo é o que? Americano, certo? É tanto que todo mundo, qual é a língua corrente franca da internet? É o que? O inglês, sério?
Por fim, economicamente também, apesar desse grande desenvolvimento, por exemplo, da China, os Estados Unidos sozinhos ainda tem um PIB, ainda tem o maior produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas, né? E lá pelo final dos anos 90 e início meados do ano 2000, o que aconteceu? Os Estados Unidos mostrou seu poderio militar ocupando sozinho o quê? Vastas regiões como o Afeganistão, que foi ocupado, né? A revelia até da ONU, né? O próprio Iraque, a ONU, né? Ele não recomendou a invasão do Iraque em 2003. E os Estados Unidos por si só foi lá e ocupou, né? Mesmo com a ressalvas da ONU. Na velha ordem mundial, nós tínhamos duas grandes alianças militares. A Organização do Tratado Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e como membros grande parte dos países da atual União Europeia, e nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que era liderado pela extinta União Soviética e por seus aliados da antiga cortina de ferro, como já citei anteriormente, os países socialistas, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria. A nova ordem mundial, ela é marcada pela economia. A força vem da economia. Pois então, o que se sobressai não são alianças militares, são o quê? São organismos econômicos, dentre as quais a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa que o atual presidente queria que o Brasil ingressasse. Porém, por que esse organismo é tão importante? Porque congrega só os países ricos, desenvolvidos, industrializados. Esses países que compõem esse organismo, eles cooperam em matéria de educação e desenvolvimento econômico. Eles possuem o quê? Uma elevada renda per capita, né? Em média, as pessoas têm um bom nível de renda, possuem excelentes indicadores socioeconômicos, econômicos já falei, né? Sociais também, como alta expectativa de vida, ou alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É chamado Clube dos Países Ricos. A gente vai ver no slide posterior os países que integram esse Clube dos Ricos. Professor, e por que o Brasil não entrou na OCDE ainda? Não é assim. O país tem que ser uma democracia, tem de respeitar os valores liberais, da livre iniciativa, da propriedade. O país tem que ter eleições sérias, né? O nível de corrupção não pode ser elevado. Nesse ponto aí a gente fica atrás, né? Outra coisa também, a população tem que ter um determinado nível de vida e o país tem que ter indicadores econômicos bons, né? Para você entrar o país nessa organização é necessário ser convidado, né? E até agora, por exemplo, o Brasil, apesar dos Estados Unidos defender a nossa entrada, nós não conseguimos. Os países mais importantes desse grupo aí, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha. Aí nós temos aqui no nível intermediário nosso, o México já entrou, né? Outro país que já entrou também, o Chile, já entrou primeiro que o Brasil, certo? Depois vocês conferem os restantes dos membros. G20. O G20 ele foi originado do G8, que eram as 8 maiores economias do mundo, né? Que era Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido. Aí o que acontece? Com o fim da União Soviética, o fim do socialismo, aí boa parte da Europa Ocidental entrou em crise. E para sair dessas crises econômicas, né, como a gente está vivendo uma atual crise econômica mundial gerada pela questão da pandemia do coronavírus, né? Para solucionar os problemas econômicos de forma global, né, esse conjunto de países eles tentam traçar medidas, saídas para essas crises econômicas, certo?
Por que somente esse grupo aqui? O Brasil, a Turquia, a China, a África do Sul, né? A Arábia Saudita, o México. Por quê? Primeiro, para você discutir economia, você tem de ter, primeiro, um elevado nível de industrialização. Se você não é industrializado, você produz algum bem que todo mundo depende dele, no caso a Arábia Saudita, que produz petróleo. Ou então você tem um grande mercado consumidor, como o Brasil. Ou então você tem uma economia forte mesmo, como a economia americana, certo? O principal objetivo desse organismo é traçar, né, soluções para as crises cíclicas da economia global. Ok? Dessa forma, nós concluímos essa unidade. É muito importante que vocês resolvam o trabalho que eu postei no Google Class, ou então que eu vou postar também nos grupos das salas, né? E me devolva de alguma forma. Por quê? Porque os trabalhos que eu estou postando e enviando fazem parte da avaliação parcial, certo? Até mais.